Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, né? Eu estou amando falar sobre essa parte de mim, que é o minimalismo, que já faz parte de mim, faz parte da minha vida. E eu quero começar esse vídeo hoje falando para vocês sobre um trecho de Shakespeare que diz que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Meu Deus, como esse trechinho falou comigo há um tempo atrás, que eu me encontrava perdida, né? Como eu disse para vocês, eu casei muito novinha, eu casei aos 17 anos e meu marido tinha 22 e a gente casou com uma certa dificuldade, sem ter nada, né? Sem ter condições nenhuma de ter um casamento, de manter um casamento, sem educação financeira, que eu sempre falo nos meus vídeos que a educação financeira deveria ter desde quando a gente começa no colégio, né? Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários, que eu penso dessa forma, mas eu acho que o governo não implanta a educação financeira na vida das pessoas por conta que se isso acontecer, né, como vai ter as pessoas que nos ajudam aí, que são os garis, que são, né, as pessoas que plantam para a gente colher. Eu acho que o governo meio que sabe muito bem sobre o que tem que fazer, né? Porque se todo mundo chegar num nível mais alto e as outras coisas, né? Quem será que vai fazer? Então, eu creio que o governo pensa nisso aí. E aí, o que eu queria dizer, eu quero falar para vocês a respeito de por que eu sou minimalista, por que ser minimalista, porque eu me encontrei no minimalismo. Naquela época, assim, com muita dificuldade, a gente tinha muito pouco recurso, e mesmo quando a gente teve um certo recurso, a vida começou a melhorar um pouquinho, eu via que eu não queria comprar nada, né, para minha casa que fosse o melhor sofá. Eu nunca sonhei com o melhor sofá, nunca sonhei com o melhor guarda-roupa, eu nunca sonhei com um carro importado, eu nunca sonhei com bancos de couro, eu nunca sonhei com coisas caras, com coisas boas. Eu nunca sonhei com isso, eu nunca almejei ter isso. Eu sempre amei ter uma vida simples. E quando chegou um tempo, porque olha o meu sofá onde eu estou sentada, porque eu acho que para que serve um sofá? O sofá é para você sentar, para você receber os amigos, para você conversar, e você precisa ter um para isso, né? Se o intuito do sofá é isso, então se eu tenho um sofazinho de madeira igual esse meu, olha, é um banco de madeira muito antigo, né? Se eu tenho isso, eu vou dar um jeito de ter um pouco de conforto. Então, eu fiz essas almofadas de encosto, eu fiz a almofadinha de sentar, e, e é isso, dá para levar, dá para viver e tá me atendendo. E aí, as pessoas, com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, a vida vai melhorando, e as pessoas começam a falar, né? Os parentes chegam, as pessoas chegam na casa: ah, por que você não compra um sofá? Acabei de comprar um sofá para mim. O sofá foi tanto em tal loja. Mas por que você não compra um rack para você? Por que você não compra tanta coisa que as pessoas estavam falando para mim? Por que você não compra um armário de cozinha? Eu comprei um armário de cozinha, foi bem baratinho, custou R$ 700, 750 na loja. É um armário com banho MDF, né? Mas o que eu tenho na minha cabeça? Quando você compra alguma coisa, você não paga com dinheiro, você paga com o seu tempo. E o seu tempo não volta. Você paga com tempo de serviço, não é com dinheiro. Você vai ter que trabalhar para você pagar. E o seu tempo você não compra. Todo dia você não ganha tempo, você perde tempo. Um minuto que você vive a mais é um minuto a menos que você vai viver na tua vida, entendeu? Então eu penso muito nisso daí, que eu não pago nada com dinheiro, eu pago com o meu tempo. E o meu tempo é precioso demais. Eu gosto de separar meu tempo para fazer as coisas que eu gosto, que é para ir para a igreja, eu amo estar na igreja, que é viajar, eu amo viajar, né? Se por um acaso aconteceu alguma coisa com a gente aí, a gente tem recursos, a gente tem condições de ter bons hospitais. Eu costumo investir o meu tempo e o meu dinheiro em coisas que vão fazer sentido para mim, né?
Ah, vou ter um sofá bom, um sofá caro na tua casa, faz sentido para você? Não faz sentido para mim. Então, eu comecei a me incomodar com o que as pessoas estavam falando. Comecei a pensar, gente, será que tantas pessoas falando para mim, será que é eu que estou errada? E aí eu comecei a estudar sobre isso, a pesquisar e a buscar, e eu encontrei um vídeo no YouTube que falava sobre minimalismo. Na época não fez muito sentido para mim, porque eu vi uma mulher numa sala, sem sofá, toda branca, sem lugar para sentar, e com pouquíssimos móveis, com tudo muito branco, e eu fui, sempre gostei de cores, né? Cores vivas, cores bonitas, né? Sempre quis ter cores. Eu tenho na minha cabeça que as cores trazem alegria. E eu sempre gostei de cores. E aí eu comecei a estudar sobre minimalismo, outras pessoas minimalistas, e comecei a ver aquilo, e eu comecei a entender que eu sou minimalista desde o ventre, né? Eu não virei, não me tornei minimalista, eu encontrei a forma que eu sou, e eu pensava em procurar psicólogos, alguma coisa assim, porque eu achava que eu estava errada, que eu não estava certa. Desculpem, meus amores, a garganta. Tá meio friozinho por aqui. E aí eu comecei a pensar nisso tudo e comecei a imaginar, falei, gente, será que eu que não sou certa? Aí, com o passar do tempo, com o estudo, eu vi que eu não estava dentro de uma caixa e eu nunca aceitei estar dentro de uma caixa. Eu nunca aceitei seguir a multidão. Eu sempre segui o que Deus ensina e o que eu acho que é certo para mim e o que eu acho que é melhor para mim, né? Eu sempre segui tudo isso que faz sentido para mim, o que faz sentido para mim, o que faz bem para mim. Eu sempre pensei muito no meu futuro. A palavra de Deus diz que prepara-te para os dias maus. Eu sempre tive essa frase comigo. Os dias maus são quando? Quando você envelhece, você já não tem força mais para trabalhar, você não tem força mais para caminhar, você não tem força mais para fazer aquele trabalho que você fazia antes, você já não tem força mais para dormir, você já não dorme bem à noite para acordar no outro dia disposta a trabalhar. Então eu sempre tive muito preocupada com isso. Eu quero contar uma história para vocês que eu vivi quando eu era bem pequenininha. Eu comecei a lembrar disso, desde quando eu nasci. Eu comecei a trazer a minha identidade até onde eu estava para saber quem eu era. Eu precisava descobrir quem eu era no meio disso tudo. Fui buscar a minha identidade. E buscando a minha identidade, voltando atrás, eu me lembrei de uma história assim que na época foi por impulso, mas que começou a fazer muito sentido para mim. Eu lembrei que eu estava no colégio e meu pai comprou uma caixa de lápis de cor para mim, de 24 cores. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu vou falar a marca. A caixa de lápis de cor era da Faber-Castell. Aquela caixa de lápis de cor que abria assim, né? Ela era uma caixa fechadinha e ela abria, a caixa abria. E aí, todos os dias eu contava meus lápis para ver se estavam todos lá. Eu era sempre muito bem cuidadosa. Eu comecei a estudar com 4 anos de idade, né? E abria aquela caixa e fazia o que tinha que fazer, pintava ali, que na época pintava muito, e depois sempre eu conferia se estavam todos os meus lápis dentro daquela caixa. Levava para casa. No final do ano, o meu pai falou para mim, tem que comprar os materiais escolar da Alba, né? Eu fui a primeira filha do meu pai, né? Muito amada, muito amada. E aí meu pai foi para poder comprar e eu falei, pai, eu não quero lápis de cor, porque lápis de cor eu tenho. Aí meu pai, mas você não quer uma caixa de lápis de cor nova? Eu não, eu já tenho lápis de cor. E aí eu comecei a estudar e essa caixa de lápis de cor durou mais um ano. E tinha lápis de cor grande, tinha uns menores, uns menorzinhos. E o que acontece? Quem eu botava meus lápis de cor era sempre a minha mãezinha que apontava para mim e ela apontava trazendo para cá. Eu fazia questão disso, para não apontar. Hoje, aquele negocinho que a gente escreve de dentro do lápis de cor, sempre você aponta, sai todinho para fora. Antigamente, não. Antigamente, as coisas eram duráveis, né?
E a minha mãe apontava sempre com muito cuidado e durou mais um ano a minha caixa de lápis de cor. E eu pedi uma vizinha para me ensinar a fazer crochê na época, né? E sem saber o que isso ia virar. E a minha vizinha me ensinou e eu via que eu não conseguia fazer o forrinho aberto. Eu fazia o forrinho. Hoje as moças nem querem saber nada de crochê, né? Mas na época a gente tinha que caçar alguma coisa para poder fazer a gente tomar o tempo, né? E eu fazia crochê e esse negócio nunca foi um forrinho aberto. Ele sempre emborcando e virava um chapéuzinho. E quando virou esse chapéuzinho, eu fui fazendo assim mesmo, pontinho baixo. Quem entende sobre crochê sabe o que é ponto baixo. Ela me ensinou só o ponto baixo, eu fui fazendo. E virou uma bolsinha desse tamanho, mais ou menos assim. Ela foi subindo, virou uma bolsinha. E lá em cima eu fiz uma correntinha e virou uma bolsinha. E amarrei aquela bolsinha na ponta. Na boquinha dela, amarrei e virou uma bolsinha. E aí eu peguei e falei assim, gente, virou uma bolsinha. E como eu tinha lápis de cor pequenininho, médio, maior, de todo tamanho, eu coloquei dentro daquela bolsinha e fechei. E isso acabou que foi contagiando todos os alunos da sala, da escola, e as alunas via sempre muito comunicativa, conversava com todo mundo. E as alunas via e começaram a pedir às mães para fazer bolsinha para elas, fazia forradinha, porque não era com ponto baixo, e elas colocavam e amarravam o lápis de cor delas ali. Ali eu colocava meu lápis de cor, colocava meu lápis. Meu lápis sempre é aqueles de tabuada, né? Minha mãe comprava para mim. É tanto que eu sei tabuada todinha e sou muito boa em matemática até hoje, porque eu estava sempre estudando ali no meu lápis de tabuada, né? E colocava a minha borracha. A minha mãe sempre comprava aquela simplesinha quadrada e a gente sempre apaga com o cantinho da borracha, e minha borracha ficava redondinha, ia ficando redondinha até ficar pequenininha. Eu sempre usava minha borracha. Ficava anos usando uma borracha só, tinha muito cuidado, minhas coisas não perdia, ela era redondinha, às vezes caía da carteira, você ia rodando e ia atrás, até pegar, voltar e colocava dentro, né? Então, eram os valores. Eu sempre aprendi a dar muito valor às coisas, muito valor em tudo. E aí eu entendi que eu sou minimalista desde o ventre por conta dessas coisas, né? Régua, para mim, eu acho que durante quase que toda a minha vida eu tive 2 réguas, né? Porque régua não estraga, eu colocava ali dentro do meu caderno, tinha muito cuidado. Sempre mochila, minha mãe tinha que estar trocando, porque minha mãe lavava muito para ir bem limpinha para a escola, e tinha que estar trocando, mas trocava assim, quando estragava, quando rasgava, né? Era desse jeito. Então eu entendi que eu sempre fiz as minhas escolhas, sempre soube escolher tudo que vinha para minha vida com muita responsabilidade e com muito cuidado, com muito zelo. Sempre tive muito cuidado com os bichinhos, com os animais, com o meio ambiente, até que a gente casei com meu marido, a gente foi para um barraquinho de 2 cômodos que ele construiu com muita dificuldade, ganhando um salário mínimo, cuidando de mim, do meu filho. Eu engravidei já no primeiro ano, na época a gente não estudava muito sobre isso, né? E a gente acabava fazendo muita besteira, fazendo muita coisa errada. E a gente saiu desse barraquinho, conseguiu mudar para uma casa maior, né, muito mais perto, e ali a gente foi construindo o nosso futuro, né, a gente foi construindo uns barracõezinhos de aluguel, construiu um no fundo, com o dinheiro daquele construiu outro. Uma hora eu quero gravar um vídeo a respeito disso, que na época isso era uma renda extra, que passou a ser a nossa renda principal hoje, que a gente vive disso, né? Nos nossos barracõezinhos de aluguel e trabalho ali. Antigamente, que era um bico para a gente, já não é um bico mais. Hoje é a nossa renda principal. A gente acabou aposentando muito novo, né? Porque a gente sempre teve muita consciência para não gastar muito, não ficar gastando dinheiro com bobagens, com coisas desnecessárias. Meu marido sempre foi assim, eu também da mesma forma, eu sou assim desde o ventre. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em não estar destruindo o que Deus coloca na nossa mão, né? Acabando com as coisas que Deus coloca na nossa mão. Eu sempre pensei que para viver nessa terra não é fácil. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ganha, com o dinheiro que a gente ganha, porque ali é tempo de vida que está indo. Sempre tive muito consciência disso.
E por conta disso eu me descobri no minimalismo. Eu vi que eu sou minimalista desde o ventre. Eu não me tornei, eu sou desde o ventre. Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande com isso. E hoje a gente colhe os frutos disso. Hoje a gente pode ter acesso a bons hospitais. Meu marido esses dias esteve doente, ele teve acesso a bons hospitais, excelentes médicos, exames, né? Tudo o que precisou fazer fez com muita tranquilidade, muito pacífico, não precisou ir em médico do governo, né? Todo ano eu me trato com bons especialistas, com médicos, né? Com bons médicos, bons especialistas, tudo, consultas particular, né? Que eu faço, os exames todos particular, eu não consulto nada no governo, que eu acho que isso daí é algo que não vale nem a pena estar falando sobre o SUS, né? É algo muito complicado, você está dependendo do SUS. Então a gente cuidou disso a vida inteira. Não que a gente tem rios de dinheiro guardado, um monte de dinheiro guardado no banco, isso, aquilo, aquilo outro, nada disso. A gente soube ir investindo de forma que a gente consegue viver sem precisar de viver pelo SUS, de estar dependendo de SUS, de estar dependendo de algo do governo para viver. Então, a gente viveu uma vida muito tranquila, teve muita paciência, muita sabedoria para estar vivendo e não ter que estar sofrendo com essas coisas. Isso foi questão de escolha, foi questão de escolher. Ó, meu cachorrinho também não tá bem, é o frio. A gente soube escolher, meus amores, a gente soube viver com menos, viver com simples, viver com o básico, mas viver feliz com esse básico, viver feliz com o mínimo que a gente tem, viver feliz com o mínimo que a gente pode ter durante a vida, entendeu? Isso fez todo sentido para nós e a gente é muito feliz da forma que a gente está vivendo. Isso daí não é uma regra que é imposta, não é regra. Eu tenho que viver dessa forma porque eu preciso viver dessa forma, não, de espécie alguma. A gente sempre viveu assim, feliz e com muita consciência, né? Porque se não fizer sentido para mim, não vai ser. De espécie alguma, a gente vive como faz sentido para a gente, né? Eu acho que é por isso que a gente conseguiu viver com tanta tranquilidade, a gente conseguiu segurar um casamento vai fazer 32 anos agora, né? Eu acho que vai viver o resto da vida. Que a nossa calma, a nossa tranquilidade, às vezes as pessoas pensam que a calma e a tranquilidade é você cruzar as pernas ali e fechar os olhos e meditar. Tem muita coisa que envolve isso, muita coisa que envolve isso. Você tem que ter paz em tudo. Não adianta você cruzar as pernas, fechar os olhos e não conseguir meditar em coisas boas e ficar pensando só nas dívidas que você tem para pagar, na conta que vai vencer, no seu salário que é pouco, no o que você ganha não cobre o que você tem para pagar, entendeu? Então você tem que pensar em tudo isso. Então é uma série de coisas que engloba tudo isso. Então graças a Deus, eu me encontrei nisso desde que eu nasci, né? No minimalismo. Eu vivo com o mínimo, eu vivo com pouco, e esse pouco faz sentido para mim, né? E é isso, meus amores. Era isso que eu queria passar para vocês a respeito dessa coisa maravilhosa e gostosa que é saber viver feliz com pouco, com simplicidade, né? Hoje a gente mora em chácara, em sítio. Vocês estão até ouvindo aí o barulho das galinhas, o cachorro tossindo por ali. Ó, eu acho que eu não conseguiria viver numa casa onde eu olhava para um lado é parede, do outro lado parede também. Olha lá fora, muro, aí sai de fora do muro casa e dali casa. Não. A gente levanta de manhã cedo, a gente trata das galinhas, a gente vê se a galinha tá chocando, se os pintinhos tá nascendo, o pintinho nasceu bonitinho, esse aqui é marronzinho, esse é pretinho, esse é amarelinho. Faz sentido para mim, né? Faz sentido. E os cachorrinhos que a gente tem, que nos dá carinho, que nos abraça, as folhas, os frutos que deram esse ano, aquela fruta lá que precisa, aquele pé de fruta que precisa ser adubado,
Agora eu tô começando nessa onda de ter plantinhas, de ter suculentas. Eu já tenho as minhas suculentinhas, eu quero comprar mais ainda, eu quero comprar mais plantas. E porque eu descobri que há muitos anos atrás eu descobri que isso é que me faz feliz, é isso que traz sentido para minha vida. Eu acho que Deus sabia o que ele estava fazendo quando ele criou esse mundo, quando ele criou o planeta, as árvores, quando ele criou os animais. Ele sabia o que era bom para nós, ele sabia o que ia fazer sentido para nós. E eu quero muito que vocês descubram isso. Eu quero que vocês saiam dessa caixa, saiam para fora, começa a procurar novo sentido em outras coisas, começa a ver os animaizinhos com outros olhos, não pensa que ele vai te dar trabalho. Esses dias eu fiquei muito triste com a história de um amigo do meu marido, que a mulher dele é formada em medicina e ele é policial, e ele ligou falando que tem muito medo, né? Muita preocupação, porque quando ele prende um bandido, ele não está prendendo só o bandido, está prendendo a mãe, o pai, todo mundo junto. Ali todo mundo tem um celular hoje que pode tirar foto dele, mostrar o que ele está fazendo. Ele é casado com uma médica, ele mora numa casa maravilhosa, linda. Meu marido pergunta para ele se ele não vai ter filho, já tem muitos anos que ele é casado. Ele disse que a esposa dele escolheu não ter filho porque ela trabalha muito. Meu Deus, gente, todo respeito às pessoas que pensam dessa forma, que vivem dessa forma. Eu acho que isso faz sentido para ela, por isso que ela é desse jeito. Mas para mim não faz, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que um abraço de um filho, do que um filho ligar e falar: mãezinha, como é que a senhora tá? A senhora tá bem? E chegar em casa me dar um abraço, me dar um beijo. E muitas vezes meu marido tá deitado, chegar a dar um beijinho no meu marido. Eu acho que é o que faz sentido para mim. Eu acho que é o que Deus deixou, e eu acho que o que Deus deixa para a gente, eu acho que é maravilhoso. Eu tenho muito medo dessas ilusões que tá aí fora. Começa a repensar tudo, a repensar suas atitudes. Não vai muito na onda das pessoas que isso, fala aquilo outro. Sai da caixa, procura algo que vai fazer sentido para você. Muitas vezes o que faz sentido para você, você tá tão ligado aqui, ó, em trabalhar, em possuir, em ter, em conseguir a melhor geladeira, o melhor sofá, o melhor guarda-roupa, a melhor cama, o melhor carro. Você tá tão preocupado com isso e tá esquecendo das maravilhas que Deus deixou para nós, a forma de viver que Deus deixou para nós. E faz todo sentido. Era isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, ajuda esse canal a crescer, né? A alcançar o maior número de pessoas que precisam estar ouvindo isso. Compartilha esse vídeo com quem precisa, que vive aí trabalhando enlouquecidamente, querendo ter mais e mais e mais. Essa conta nunca fecha, meus amores. Isso nunca acaba, isso nunca tem fim. O consumismo nunca tem fim, sempre vai surgir algo novo para você comprar, algo novo para você ter. Eu acho que ser é bem melhor do que ter. E o que importa nessa vida, Deus, você, a paz de espírito aqui, ó. O que tá aqui dentro é a paz de espírito, é isso que importa, tá bom? Beijo. O vídeo ficou longo. Até o próximo vídeo.